Olá, eu sou a Mariana Borges, do curso de graduação de enfermagem da UNB Ceilândia, e eu vou apresentar os resultados do meu PIBIC, intitulado Uso de ferramentas na avaliação de feridas crônicas de pé, revisão integrativa. As feridas crônicas elas são consideradas um importante problema de saúde pública, tanto no Brasil quanto no mundo. Dentre elas, as feridas de membros inferiores, que também podem ser denominadas úlceras de perna, apresentam uma significativa relevância clínica, sendo identificadas pela perda irregular ou delimitada do documento nos membros, que pode se estender inclusive para tecidos adjacentes. Elas exigem cuidados muito rigorosos, visto que elas cursam por longos períodos e não progridem segundo as fases clássicas da cicatrização, muitas vezes. Por essa razão, torna-se necessário o uso de instrumentos de medida em saúde, justamente porque eles conseguem abordar esses elementos chaves do processo de cicatrização. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi identificar na literatura os instrumentos ou ferramentas utilizados na prática clínica para avaliação de úlceras de pé. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura em algumas bases de dados importantes na área da saúde, além de buscas na literatura cinzenta e em listas de referências. A partir daí foram incluídos estudos com pacientes adultos, publicados em português, inglês ou espanhol sem delimitação temporal e que se tratavam do uso de instrumentos no estadiamento ou na avaliação de úlceras de pé. Foram recuperados 582 artigos das bases de dados e 833 da literatura cinzenta. A partir da retirada das duplicatas, restaram 1.380 artigos. Destes, 16 foram selecionados para leitura na íntegra e 9 foram incluídos na revisão. Os artigos incluídos na revisão eles trouxeram como ferramentas a PUSH, a DMISH, a DFUAS, a RevPivat, CSSC, Vivat, Designer e Planimetria computadorizada. Então, os estudos analisados nessa revisão, eles conseguiram demonstrar que os instrumentos foram validados e têm fácil aplicabilidade na prática clínica. Apesar de cada instrumento ter os seus itens avaliativos específicos, de forma geral, eles conseguem ter alguns elementos em comum, como, por exemplo, o tamanho e a profundidade da ferida, quantidade e características do exudado, sinais logísticos, tipos de tecido e presença de odor. A PUSH foi a ferramenta mais utilizada, onde seus itens avaliativos são tamanho, tipo de tecido e exudato, e ela consegue orientar o raciocínio clínico do profissional, o que auxilia na análise da cicatrização e na escolha da cobertura. A DMISH e a DFUAS elas são específicas para úlceras de pé diabético, onde a DMISH consegue avaliar alguns itens que são muito necessários para a promoção da cicatrização, e a DFUAS consegue representar de forma fiel o status da ferida e prever ou não a tendência de cura. A RevPivat e a planimetria computadorizada, por sua vez, elas utilizam fotografias digitais. Por mais que elas sejam baratas, permitem uma avaliação rápida e documentada, elas não conseguem avaliar alguns aspectos que não são visíveis por foto. A CSSC ela é específica para avaliar sinais e sintomas de infecção ou inflamação, porém tem baixa confiabilidade e se utilizada por profissionais diferentes, por causa dos seus itens subjetivos. A Bivat ela consegue diferenciar feridas crônicas em processo ou não de cura, mas tem algumas limitações, como a ausência de avaliação de infecção. E a Designer ela é um instrumento criado especificamente para lesão por pressão, o que também permite ser utilizado em outras partes do corpo. Porém, ela só consegue avaliar lesão por pressão em fase crônica. A partir desses achados, foi possível perceber que o uso das ferramentas na avaliação e no estadiamento da cicatrização de feridas nos membros inferiores permite aos profissionais de saúde uma conduta mais padronizada e uma melhor tomada de decisão terapêutica. Essas foram as referências utilizadas para esse trabalho e muito obrigada.